Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Já te convido para entrar, sentar, sinta-se totalmente à vontade, a casa é sua. E nós agora, nesse mês de abril, nós estamos com uma sequência de podcast com muita informação, mas muita informação mesmo, sobretudo sobre saúde. E hoje eu tenho o privilégio, assim, eu me sinto realmente muito privilegiado de ter aqui comigo a doutora Patrícia Curvina. Ela é médica, ela é especialista em saúde funcional e integrativa. E agora eu peço que ela se apresente e, mais uma vez, seja muito bem-vinda e para mim é um privilégio estar à mesa com a senhora. Nossa, eu que agradeço sempre esse convite maravilhoso, né, de poder estar aqui com vocês. Não é a primeira vez, né, nós já tivemos em outros momentos e, assim, é sempre muito gratificante poder falar da saúde e não só falar da saúde, né, de forma teórica, né, de forma como a gente estuda, mas também de forma prática. Então, eu trabalho com isso na minha vida pessoal, trago isso para minha família e utilizo também da medicina funcional para os meus pacientes, como estilo de vida, né. Então a medicina Foinu, que é a clínica, né, onde ela foi projetada, estruturada, pensada, idealizada para poder, eu trazer toda essa minha forma de cuidar do paciente, com essa visão da medicina funcional, né, que sai um pouco do que é normal, do que é comum, e poder oferecer isso para o meu paciente. Maravilha, maravilha. Nós vamos falar, sobretudo, sobre um tema que sustenta tudo, sabe? É um tema que te dá vida, que te gera vida, que te dá energia para que tu consiga executar, mas assim, executar com um desempenho máximo, com um desempenho bom, estando integralmente presente no presente, com energia, sabe? E de maneira até profilática, prevenindo algum tipo de manifestação orgânica por uma ausência de saúde ou então por um processo mesmo de doença que está sendo construído ao longo do tempo. E aí, doutora, de que forma a medicina integrativa ela entra nesse cenário profilático e nesse cenário de construção de uma boa saúde, uma saúde que me permite viver bem, mais e melhor. É. A gente pode pegar pelo mundo ideal, né, então eu sei que tem muitas pessoas que ainda não entendem sobre a sua genética, por exemplo, né, então hoje em dia a gente tem vários testes de DNA, que são testes com a visão funcional. Então eu conhecer a minha célula, eu conhecer a minha capacidade produtora, eu conhecer a minha capacidade relacionada aos meus órgãos, né, a minha funcionalidade de fato. Então esse seria o cenário ideal, né, eu entender sobre essa genética e eu criar essa metodologia, né, que ela não somente é preventiva, como ela também é preditiva, né. Então, eu atuar de forma epigenética nessa pessoa, sabendo do que realmente o organismo dela precisa. Então, a gente sabe que o mundo inteiro de suplementos, de vitaminas, né, de reposições, que a gente pode fazer porque faz bem, porque a gente entende a funcionalidade de uma vitamina C, uma proteína, de um perfil de aminoácidos, mas será que de tudo isso, que de fato aquele organismo realmente vai se beneficiar, né? Então, o mundo ideal, e ele já existe, e ele já não é mais, de forma financeira algo que é caro, né, tem como a gente entender sobre essa genética e ser mais certeira, mais cirúrgica ali naquela atuação do paciente para a vida inteira, né, porque a genética ela não muda, ela muda a forma como eu atuo nela, entendeu? Então, trazendo, assim, esse mundo mais evoluído, seria isso. Mas imagina você, um pedreiro, ele sentando um porcelanato, sem a maquita, sem o instrumento necessário, sem o conhecimento necessário. Imagina como vai ser a produtividade, Sim. como vai ser o resultado dele.
Então, a epigenética vem com esse diferencial do tiro certeiro, de ir direto ao ponto e trazer resultados mais rápido ainda melhores? Sim, com certeza. Seria com certeza. basicamente isso? Exato. Uhum. Exato. Por exemplo, a gente consegue entender, inclusive, voltando para a parte física, né? Quais são os músculos que eu tenho uma maior capacidade de desenvolver no meu corpo e os que eu tenho mais dificuldade. Então, por isso que a gente não entende, porque às vezes uma pessoa ela gosta mais de trabalhar posterior e não gosta mais de trabalhar membros superiores. Sim, sim. Então, às vezes, realmente é um músculo que tem mais dificuldade de desenvolvimento, né, de hipertrofia. E se a gente consegue entender essa dificuldade do nosso cliente, do nosso paciente, enfim, a gente consegue trabalhar melhor a performance daquele problema, né? Com uma técnica diferente, uma postura diferente, enfim. Porque, de fato, a gente consegue saber se aquela dificuldade de ganho ela é devido a uma constituição física, a um problema gerado ao longo da vida, né? Uma inflamação, uma artrite, uma artrose, uma degeneração, né? Ou se é uma deficiência a nível hormonal, que ela não está conseguindo performar, não tem força de pressão, não tem força de arranque, por quê? Né? Então, quando a gente consegue ter essa visão ali mais ampliada a nível, né, nem mais ortomolecular, é a nível genético, isso vai gerar uma performance muito melhor, né? Que é o que a gente vê hoje nos super-humanos. Então, sim, quando a gente vai estudar longevidade, a gente sempre busca estudar esse humano que ele tem uma capacidade superior. E ali a gente entende esses mecanismos de uma forma mais fácil, né, de conseguir interpretar. Caraca, que ferramenta extraordinária, né? Colocada pelo nosso Deus, sim, em nossas mãos para a gente fazer o bom uso. Aqui no nosso perfil a gente fala muito para profissionais de educação física. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Imagina o profissional de educação física, que é o responsável pela prescrição do treino, para trazer talvez alta performance ou para trazer saúde para o seu paciente. Imagina ele ter acesso a isso, sentar à mesa com a senhora e se apropriar desse conhecimento para uma prescrição de exercício. Sim, seria uma ferramenta... E é super possível. Uma ferramenta, sabe, de alavancagem extraordinária. Sim. Por exemplo, eu sei que a suplementação de uma beta-alanina para mim é muito superior do que a suplementação de uma carnitina, de um outro ativador mitocondrial, a derribose, a palatinose. Então, eu vou ter muito mais energia a nível intracelular, de capacidade de resistência, se eu fizer a suplementação de uma beta-alanina comparado a uma suplementação de qualquer outro desses que eu citei aqui. Então, é isso que eu tenho feito também com o meu corpo, né? Uhum. Feito essa análise e feito os testes também, né? Porque aí a gente quer saber se realmente existe uma diferença, em que ponto essa diferença vai me levar ao meu resultado. E, de fato, tem feito muita diferença. Imagina você, profissional de educação física, que eu também sou, quantas vezes nós já insistimos em alguém, por exemplo, para fazer uma modalidade esportiva? Sim. Vamos lá, no atletismo, tiro de 100 metros, não, esse cara tem que ser velocista, ele tem uma massa muscular muito boa, ele tem uma altura muito boa, então ele vai para o vôlei, e aí o cara não tem impulsão. Então imagina você ter essa ferramenta, ter essa propriedade para te dar esse direcionamento, repito, tanto para o empresário que treina contigo e que precisa performar melhor, sobretudo no seu dia a dia, tendo uma saúde melhor, quanto para o treino de alta performance. Sim. Então, assim, é extraordinário realmente. Mas, assim, doutora, qual o erro mais comum de quem pensa a saúde apenas pelo resultado estético? Qual o erro mais comum que a senhora vê? Justamente, eu acho que querer que o corpo tenha um resultado à força, né? Porque o resultado estético, ele, muitas vezes, ele ultrapassa a capacidade metabólica. Eu digo que é algo suprafisiológico.
por exemplo, um percentual de gordura muito baixo, muito baixo, né? Que já vai afetar ali a produção de hormônios, né? Então, por isso que a gente vê ginastas que têm uma puberdade retardada, atrasada. Por quê? Porque elas têm um percentual de gordura, quando muito jovens, muito baixo. E a gente sabe que os hormônios esteroides, eles degradam também dali, eles são fabricados, a matéria-prima é essa. Então, uma mulher já mais madura, ou uma mulher em idade fértil, né? Por que ela tem tanta dificuldade de reprodução? Por que ela entra numa menopausa precoce? Muitas vezes por conta das deficiências de matéria-prima do próprio corpo. Então, quando a gente fala de estética, a gente tem que colocar a saúde também ali como algo muito importante. Porque o que eu vejo é que as pessoas, elas não se importam muito ali. Naquele momento, ela quer atingir o objetivo, né? E aí ela não quer saber se aquilo dali vai prejudicar ela ali 1, 2, 3 meses ou 10, 20 anos na frente. Então, eu entendo que a gente consegue ter um corpo muito saudável, a gente consegue performar de forma suprafisiológica, inclusive, mas eu acho que aquilo ali tem que ser momentos da vida da gente, né? Então, por exemplo, vou me preparar para um campeonato. Então, aquela preparação mais extrema, ela sim deve ser restrita àquele momento ali pré-exibição, pré-pódio. Pré-pódio, exatamente. Mas que depois, aquele corpo, ele precisa de tempo de recuperação, tempo de restauração. Mas aí, o que é que acontece? A atividade física, ela também mexe com o neurotransmissor, né? Muita dopamina, muita vontade, muita impulso. Então, tudo isso também faz com que a gente perca um pouco a mão, né? De parar no momento certo, de ter o tempo de descanso. Às vezes eu percebo que, por exemplo, um paciente que é atleta, quando ele tira uma semana de férias, vai viajar com a família e tudo, ali ele ganha músculo, ali ele perde gordura, ali os pontos inflamatórios dele melhoram, até marcadores, né? Eu tenho uma frase que eu digo assim, descanso também é treino. Total, total. Todo mundo precisa desse tempo de pausa, né? E a alta performance, ela te gera ainda mais uma necessidade de cuidado, né? Cuidado de suplementar, porque tem muitas pessoas... O que é que eu vi esse final de semana? Eu estava participando de um campeonato de beach tênis, né? E me surpreendeu, eu fiquei preocupada com as pessoas que elas não têm cuidado na suplementação. E aí veio uma reflexão. Gente, geralmente o atleta, ele naturalmente, ele tem um corpo acima da média, né? Sim. Não é à toa que ele desempenha bem, ele consegue estar ali sempre competindo. Então, essa pessoa, naturalmente, a genética dela já é uma genética guerreira, né? E essa genética guerreira, ela te traz uma dificuldade de perceber o próprio corpo, o momento do cansaço, porque ela está ali sob efeito da dopamina, sob efeito de cortisol, sob efeito da testosterona, que te faz vencer a batalha, né? E querer ter essa mesma emoção, essa mesma sensação, esse mesmo desempenho o quanto antes de novo. Sim. Só que isso gera um consumo para o corpo. E se tu não devolve isso, aí vem o que a gente observa, que são degenerações, né? Tantos problemas articulares, né? Tantos problemas hoje relacionados à ansiedade, né? A gente vê pessoas que desequilibram ali durante o campeonato porque não estão conseguindo focar, não estão conseguindo manter esse equilíbrio mental e emocional, que também faz parte de moléculas fabricadas pelo corpo, que está em deficiência. Olha que interessante. Entendeu? Porque às vezes a gente acha que é emocional, sim, mas o emocional vem da onde? Da onde é que o meu cérebro traz essa leitura, né? Isso é molecular. E molécula é matéria. E matéria é alimento, matéria é suplemento, matéria é algo que a gente vai retirar para poder utilizar. Entendeu? Maravilha. Então, eu me preocupei muito, porque tinham muitas pessoas que não faziam reposição, não suplementava,
coisas básicas, eletrólitos, proteína, um carboidrato ali para dar sustentação durante o treino, e isso vai gerar consumo do próprio corpo, né? Catabolismo. A gente vive numa sociedade, algumas pessoas vivem numa sociedade, porque nem todos estão nessa vibe, de performar. Sim. E performar bem. Sim, isso E é aí, bom. Isso é bom, se bem administrado, Sim. se é com equilíbrio, mas na contramão disso, ou exacerbando isso, a gente vê algumas pessoas desequilibrando de alguma forma. Sim. E, né, às vezes por um overtraining, às vezes, sabe, por excesso de trabalho aeróbio, por exemplo, né, a gente vê pessoas tendo algum tipo de problema de estresse muscular, mental, emocional. Como identificar, falando agora para pessoas que performam melhor nessa seara de exercício físico extenuante, como identificar uma baixa de energia? Cara, tá na hora de eu parar, de eu ver o que eu preciso fazer, suplementar ou então algum tipo de exame para que eu volte a performar melhor. Tem aquele mesmo pique que eu tinha. Quais sinais? O sinal mais evidente é o sinal de fadiga, né? Então, é uma pessoa que antes era uma praticante de atividade, foi evoluindo e ela tem a vida dela também profissional, ela tem a vida dela pessoal e ela começa a deixar de performar nessa vida pessoal, profissional e passa a utilizar a energia na vida atlética, né? Sim. Por exemplo. Então, é aquela pessoa que ela já não... eu sei que existe uma mudança de estilo de vida. Isso é maravilhoso. Mas, não estou falando nesse sentido. Eu estou falando mesmo daquela pessoa que não quer sair porque não tem energia, que não consegue programar alguma coisa para fazer para quem tem filho, por exemplo, e se divertir que não seja no esporte, né? Então, eu acho que um sinal importante é justamente esse. E também a imunidade. Aí a gente começa a ver atletas que começam a adoecer com muita facilidade, tá sempre gripado, tá sempre com problemas intestinais, uma doença autoimune que vem piorando. Então, o corpo, ele é um só. O sistema de defesa, ele é um só. O sistema de defesa, ele defende o corpo da gente de agentes estressores, como uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita, um metal, um petrolato, um corante artificial. O meu corpo ele vai ser defendido pelo meu sistema de defesa. Mas esse mesmo sistema de defesa, ele também vai combater o estresse que não é material, né? Então, aí vem a parte emocional e mental. Então, o atleta, em todo momento que ele está dentro da atividade física, o corpo dele, o cérebro, que ele não consegue diferenciar o que é um estresse real, ele está correndo por quê? Ele está correndo para sobreviver ou ele está correndo para se divertir? O cérebro não entende. Então, naquele momento, ele está ativando toda a cascata de estresse. E ali ele utiliza o sistema de defesa, ele utiliza toda a parte hormonal e metabólica dele para que ele se mantenha vivo. Sim. Certo? Então, nesse momento... ele sente muito prazer, ele sente... Por isso é que tem a maioria dos grandes atletas, eles conseguem chegar até o final, mesmo com dor, mesmo no sofrimento. Por quê? Porque o corpo entende que ou ele vence ou ele vai morrer, né? Só que isso é muito extremo para um metabolismo que não consegue desvendar esse mistério. E se tu faz isso com muita frequência... o corpo ele entra em burnout, né? Que é o que a gente vê tantos e tantos casos. Existe relação direta entre um treino inteligente, um treino equilibrado e as questões hormonais? Fale um pouco disso pra gente. Com toda certeza. Inclusive, eu acredito muito, né? Que o ideal é que a pessoa esteja bem para começar a treinar. Então, o que é que às vezes eu consigo fazer lá na clínica, né?
Às vezes, o meu paciente, ele já é um paciente mais debilitado, geralmente, eu peço, inclusive, para que ele não comece o treino naquele momento. A gente vai passar 30 dias fazendo uma recuperação do seu corpo. Por quê? Porque quando tu já chega em um estado de burnout, por exemplo, a atividade física, ela vai te gerar um prazer e um estímulo energético. Só que se tu não tem reserva. Mas se tu tiver, porque se sem reserva, tu vai conseguir treinar 1, 2 semanas, depois tu vai adoecer. E aí vai vir aquela cascata emocional de nunca conseguir ir para frente na atividade física. Entendeu? Uau. Então, o ideal é que a gente esteja relativamente bem internamente para que a gente, de fato, consiga continuar, né, a fazer uma atividade física que vai trazer benefícios e que não ative gatilhos da gente de procrastinador, né, de não conseguir. Eu falo isso nem é para o atleta em si, é para quem tem vontade. Sim. E todo mundo precisa, né? Todos os seres humanos, né? O nosso corpo, ele foi feito para atividade, né? Mas o nosso cérebro, ele ainda não entendeu muito bem o mundo em que a gente está. Então, isso desequilibra um pouco essa questão toda hormonal, metabólica, porque ligar uma luz para o cérebro é ativar cortisol. Ele não entende que essa luz não é do sol. Mas o corpo sabe que não estimula a vitamina D e não estimula da mesma forma o cortisol. Mas ele vai te manter em alerta, né? Sim. Então, por isso que tudo isso tem que ser muito bem modulado ao longo das 24 horas, que aí vem o bendito ciclo circadiano, né? Que é quem equilibra o nosso sistema hormonal, que ele precisa ser visto de uma forma real, participativa ali dentro do nosso dia. Você entende que talvez, e somente talvez, todas as vezes que você tentou iniciar uma rotina de exercícios e você começou, passou 3, 4, 5 dias, 15 dias, 30, quem sabe, e depois você deixou de lado. Isso pode ter ligação direta com o teu organismo, com as questões orgânicas e a importância de você ter propriedade sobre esse conhecimento, acessá-lo, sobretudo com um profissional te orientando. Isso é extremamente importante. Fala-se muito em treino, né? Treino, vamos treinar. A gente vê hoje uma grande onda vindo, favorecendo Deus, o treino, maravilhoso, extraordinário. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre recuperação, sobre pós-treino, a importância do sono, por exemplo, e o que mais dificulta a recuperação muscular após o treino. Bom, a recuperação muscular primeiro, vamos voltar a falar da parte de suplementação, né? Não existe uma recuperação sem nutriente. Sim. Né? Então, e para que esse nutriente esteja na circulação e chegue na célula muscular, eu preciso de um intestino que ele tenha capacidade de digestão e de absorção, para que depois que esse nutriente, seja um suplemento, seja um alimento, ele consiga fazer a capacidade de recuperação do meu músculo, né? Então, um dos pontos importantes que eu vejo muito é justamente esse estado de inflamação no intestino, principalmente do atleta. Por quê? Porque durante a atividade física, existe uma mudança no fluxo sanguíneo, que faz com que esse sangue saia parte dele do nível intestinal, gerando um ambiente mais propício para crescimento bacteriano, de parasitas, né? Entenda que parasitas, ele não é só o verme, né? Sim. Parasitas é tudo que habita o nosso corpo que não é nosso. Então, a gente considera isso como parasita. Então, um ambiente com baixo oxigênio a nível intestinal, pelo desvio do fluxo do sangue, isso já gera um ambiente mais inflamatório para o intestino. E todo atleta passa por isso. Seja um atleta de grande distância, que esse é o que mais sofre, a um atleta
de aquele atleta do treino mais rápido, do treino mais curta duração, exatamente. Então, olhar para esse intestino, né? A alimentação, ela é muito importante. O sono, esse tempo de recuperação, ele vai afetar diretamente o principal hormônio que vai fazer a recuperação do nosso corpo, que é o GH. Então, sem um sono profundo e sem quantidades de horas suficiente para esse sono profundo dentro do ciclo circadiano, isso vai fazer total diferença. E olha que tem muita gente suplementando com GH e dormindo pouco e mal. E suplementando errado. Uhum. Reposição errada, né? Porque até para tu repor um hormônio, tu tem que entender os mecanismos de ação. Por exemplo, se tu for fazer qualquer reposição que estimule o GH, como simplesmente a atividade física, sem fazer nenhum tipo de reposição, se tu tiver pico insulinêmico gerado por excesso de carboidrato antes de dormir, pelo menos 2 horas antes, tu já vai ter o GH diminuído a nível sérico. Jesus. Pois é. Então, por exemplo, um corredor. Por isso que o corredor, ele não tem a hipertrofia de um treino de hipertrofia, de musculação, por exemplo. Por quê? Porque geralmente ele faz aquela alimentação mais rica em carboidrato na noite anterior pré-competição, ou pré-longão, ou enfim, para que ele, no outro dia pela manhã, ele tenha o glicogênio suficiente a nível intramuscular, acessível para ele percorrer a longa distância e não fadigar ali no meio dos 15, 20 quilômetros, 21, sei lá, 40, enfim. Eu sei que existe suplementação intratreino, né? Mas o que mantém mesmo o músculo não é o intratreino, é o que tu fez antes, né? Então, o GH, que é um hormônio importante para a recuperação, ele precisa desse tempo e desse ambiente metabólico, que é um ambiente com menos açúcar, para que tu possa realmente ter esse pico de GH, porque na cascata desse hormônio, os hormônios de crescimento, IGF-1, somatostatina, a própria insulina, elas também vêm ali de uma família próxima. Então, um vai puxando do outro, né? Então, a necessidade maior de tirar de um estado de hiperglicemia a nível de sobrevivência, ela é muito mais importante do que fazer uma recuperação muscular, que tu pode fazer depois. Em tese, nós temos com equilíbrio tudo isso. Não estou falando que não é para suplementar, minha pergunta não é direcionada para isso, mas em tese, nós temos com equilíbrio tudo isso em nossa farmácia interna e na nossa alimentação. Tem. Por isso que o simples é tão difícil de ser feito. Caraca, ingestão, isso é muito forte. Tem muita gente preocupada em ingestão, em fazer o mais mirabolante, esquece o feijão com arroz, com ovo frito. Exatamente. No dia a dia. Exatamente. E outra coisa que impacta muito também é a questão dos parasitas, né? De nada adianta se você tiver um terreno sujo. Não adianta. Tu vai alimentar ascaris, tu vai alimentar parasitas, vermes, bactérias, fungos, né? O suplemento, a vitamina, o alimento, a reposição, tudo vai nutrir quem não deveria. Limpa a tua casa. E para saber a forma como tu precisa limpar a tua casa, tu precisa conhecê-la profundamente, né? E para te conhecer profundamente, tu precisa de ajuda profissional. Doutora, todo mundo gosta de dica, né? Isso é fato. Assim, quais os nutrientes para quem quer mais energia no dia a dia são recomendados? A nível de suplementação, né? Um nutriente essencial para todas as pessoas é a creatina. Uma creatina de boa qualidade. Porque a creatina, ela vai atuar a nível mitocondrial. E a mitocôndria, ela é altamente exigida em treinos. Seja um treino de performance física ou performance mental. Então, toda pessoa, hoje em dia eu suplemento creatina para criança, né, com TDAH,
criança que não tem um bom desempenho na escola, um idoso que está querendo, né, prevenir ali uma doença neurodegenerativa. E o atleta, ele necessita de muito mais creatina do que uma pessoa normal. Uma pessoa que não tem esse gasto todos os dias, entendeu? Então, a gente entendendo qual a necessidade daquele metabolismo, a gente consegue fazer uma reposição bem adequada de níveis de creatina diários, sem comprometimento renal, né? Lógico, isso tem todo um acompanhamento, para que aquela pessoa ela consiga ter a energia que ela precisa, tanto para performar, quanto para manter a atenção durante o treino, né? Então, se eu pudesse dizer assim, a creatina é um nutriente muito importante e que ela seja de uma boa fonte, tá? Não pode ser... Se você já investe num tênis, se você já investe num personal, você tem que investir na sua suplementação. Não adianta comprar por comprar, tomar por... Não. Tem que ser algo bom, tem que ser algo com selo de certificação, tem que ser limpo, né? Não pode ter aditivos, porque tudo isso gera intoxicação. E se você faz diariamente, é pior ainda, né? Eu tô com esse ar porque eu tive esse problema com a creatina. Eu fui ao especialista, ele me passou, ao nutricionista, acredito, o especialista, me passou creatina, mas não fez uma indicação, né, exatamente de qual seria. E aí, por conta da agenda, eu facultei a uma pessoa do meu time, inclusive, que comprasse. Para mim, ele treina, tal, ele comprou, e eu tive problemas sérios com, sabe, manifestação mesmo de diarreia, e só depois que eu fiz esse ajuste para uma creatina de qualidade. Isso é muito importante a gente pontuar. Doutora, se alguém quisesse começar hoje, cara, a gente vive num momento assim de muita correria, de muitas atribuições, e eu entendo que às vezes a gente precisa voltar mais o olhar para dentro. Eu costumo dizer que nada dá certo do lado de fora se não deu certo dentro. Nada dá errado do lado de fora se antes não deu errado dentro. Então, assim, você precisa compreender, primeiramente, que a máscara do avião precisa ser colocada em ti primeiro. Se você não estiver bem, nada mais vai estar bem. Teu negócio não vai estar bem, tua família não vai estar bem, você não vai estar bem. Então, assim, para aquele empresário, para aquele cara que julga ter pouco tempo, porque todos nós temos as mesmas 24 horas, se ele quer começar, se ele precisa, na verdade, começar, quais as dicas que a senhora dá? Uma pessoa que quer começar a prática regular de exercício, sob uma orientação, sobre um acompanhamento mais personalizado nessa sua área? A primeira coisa que eu poderia dizer é regular o sono, né? Tentar dormir mais cedo. Eu sei que a mente de um empresário, a mente de uma pessoa que não faz atividade física porque julga não ter tempo, é uma mente mais agitada. Então, tentar trazer algumas técnicas, né, de sair da luz artificial, tentar fazer uma leitura ali à noite, diminuir o consumo de cafeína ali depois das 14 horas. Isso tudo vai ajudar para que o seu corpo comece a aprender a dormir, né? E isso não é uma coisa que vai acontecer na primeira semana, mas você precisa persistir. Assim como você persiste no seu trabalho, você persiste com o seu filho, você persiste em ser um profissional melhor, você também tem que persistir com você. E uma atividade física que eu poderia sugerir, inclusive é a que eu faço no tempo que eu tenho, é a musculação. A musculação ela é muito importante para todos os seres humanos, principalmente depois dos 30 anos de idade, tá? Então, uma vez que a gente consegue, e eu vejo assim uma epidemia, uma pandemia, posso dizer, de pessoas com deficiência muscular, né? Porque a vida da gente é o quê? Sentada. Então, se a gente para observar quanto tempo do nosso dia a gente fica sentada, é algo surreal. Enfim,
A musculação, ela é algo que vai te trazer a força que você precisa para batalhar. Eu sempre falo isso. E depois de mais ou menos 2 meses dentro de um treino que não precisa ser um treino exaustivo e nem deve ser um treino exaustivo, principalmente para quem está ali cansado, fadigado e quer começar, 40 minutos de treino de hipertrofia ao despertar. Esse é o melhor horário. Por quê? Porque você vai ativar o principal hormônio que provavelmente está baixo, que é o cortisol. E é por isso que você fica fadigado e se mantém cansado ao longo do seu dia. Então, para pessoas que precisam performar ao longo do dia, seja uma mãe, que eu sei o quanto nós precisamos de energia, seja uma profissional que trabalha com a mente, não precisa trabalhar com o corpo, você precisa ter força e energia. Então, a atividade física, o ideal é que seja uma musculação. Essa musculação, ela não precisa ser uma musculação forte, ela pode ser uma musculação de forma progressiva, isso vai acontecer à medida que você for evoluindo. Faça uso da sua creatina e tenha cuidado com o seu sono. Você inicialmente não precisa de mais nada. Além disso, lógico, uma pessoa que te oriente para que tu não venha se lesionar, isso é muito importante, tá? Eu vejo muitas pessoas fazendo muitas coisas erradas, então é um investimento que vale a pena. Pelo menos até você aprender. Você aprendeu, sabe o posicionamento, sabe a técnica correta? Ok, continue fazendo seu treino. E não se acomode com aquele treino. À medida que aquele treino começar a ficar fácil demais, entenda, você não está fazendo nada pelo seu músculo. Não vai estar perdendo tempo, porque a atividade física nunca é perda de tempo, né? Mas vai fazer diferença para você à medida que você evolui. E aí sim, vem a necessidade de mais uma ou outra coisa dentro da sua suplementação. Então, quem conseguir fazer esse simples, eu tenho certeza que vai ser um atleta pro resto da vida. Maravilha. Eu vou te falar uma coisa que pode fazer muita diferença para ti. Existem atletas com deficiência muscular, precisando desenvolver músculo. Então, assim, quando a doutora fala da musculação, de fato, ela é base para todas as modalidades esportivas e está muito acessível. A segunda coisa você é o teu maior ativo. Sim. O mais importante que existe na tua vida é exatamente você, a tua vida. Se tu não estiveres bem, nada vai estar bem. Então, assim, começa o quanto antes. A terceira coisa ferramentas certas, equipamentos certos que te deem segurança e te levam para bons resultados. Isso tudo tu encontra lá na Personal Prime. Somos uma loja especializada nessa área e formada por profissionais de educação física. Quarto ponto, onde a gente encontra a doutora Curvina para seguir para mais dicas, para poder estar mais próximo desse conhecimento inovador, científico e que, não tenho dúvida, está revolucionando, né, esses últimos tempos, tanto na performance quanto na saúde. Você me encontra no meu Instagram, né? Então, meu Instagram pessoal, ele tem o meu lado profissional também, que é @doutora Paty Curvina, Paty com T mudo. Então, lá também você vai encontrar a clínica, né? A minha clínica, que é a Medicina For You, é o número 4 em inglês, que é a nossa base, os nossos pilares, saúde, amor, energia e tecnologia. Então, a gente trabalha nessa atmosfera. E são esses 2 locais onde você vai encontrar... Eu digo assim, que lá no meu Instagram, eu tento mostrar que é possível, né? Uma pessoa com várias necessidades, que tem um dia a dia também, que a gente tenta equilibrar ali entre a correria e o descanso, que tem família, que tem filhos, né? E que é empreendedora. Então, eu acredito muito que a pessoa, quando ela consegue sair do vitimismo, ela consegue sair da murmuração, ela consegue sim
sentir esse equilíbrio, né? Essa vitalidade, essa energia fluir e com isso construir a história que ela espera para a vida dela. Amém. Gratidão, forte abraço a todos e até o próximo episódio.